Bem, eu vou começar comentando uns tópicos aqui rapidinho. Por exemplo, quando você começa um desenho e você se depara com esse grande negócio, o que você faz? Às vezes a gente se sente muito perdido ao olhar para uma tela em branco e tudo mais. Mas basicamente a gente tem que pensar mais ou menos em que ideia que a gente vai ter para poder fazer uma ilustração. A gente pode chegar nesse momento de duas formas. A primeira delas é buscar por referências. Usando alguns sites como Pinterest, a gente pode usar o Pinterest ou aplicativos ou sites similares a isso. Até pesquisar no Google vale. Porque às vezes você tá com uma ideia e não sabe como materializar ela, ou tipo, quer desenhar um personagem, mas de cabeça você não se lembra. Então é sempre bom você pegar as referências do que você quer primeiro, e não é errado usar a referência, ok? Pra você ter uma ideia do que você pode fazer pra poder começar. E tendo isso postulado, ou às vezes tipo, nem começando pelas referências de vez em quando, a gente faz um storyboard. Storyboard. O que é um storyboard especificamente? É uma tela em que você faz um esboço minimamente do que você quer fazer. Algo que eu pensei para a ilustração que eu vou fazer hoje, basicamente é desenhar a Lyra, que é minha personagem de Sun and Moon, do meu quadrinho, e também a personagem que eu tô desenhando bastante ultimamente. E é mais para poder expressar como ela é. Ela é uma personagem extremamente divertida, animada, e ela é a representação do sol no quadrinho. Então seria, tipo, legal fazer ela, por exemplo, numa pose, tipo, de braços abertos e como se estivesse abraçando o universo pra dentro dela. Ou até, tipo, com as mãozinhas aqui, por exemplo, criando estrelas. É como se ela fosse um tipo de deusa mesmo. Então é interessante desenvolver um desenho, nem que seja, tipo, um negócio extremamente pequenininho ou só figurinhas de palito, pra poder começar. E é algo bem do básico para poder começar mesmo, porque isso já dá uma ideia do que você precisa fazer para começar. E não precisa, tipo, eu preciso rigidamente começar no esboço do personagem, que eu achei mais interessante. Sempre que eu for fazer storyboard, façam mais de um, porque vai ajudar bastante na conceituação da ideia. Tipo, às vezes a primeira ideia que você tem é muito boa, mas se você pensar um pouquinho mais, vão ter outras ideias melhores. Então, sempre façam pelo menos uns 3 ou 4 storyboards e depois peguem o que for, tipo, muito bom e já comecem a desenhar. Dentro do esboço tem, digamos assim, duas etapas que você pode chegar antes da line art. A primeira delas é o gestual. E o desenho gestual é basicamente um negócio extremamente simples que você faz para poder ver como é que o seu personagem se movimenta. No caso, a Lyra vai estar desse jeito. E o gestual ele é basicamente uma figurinha de palito mesmo. E você vai colocando os detalhes principais da sua ilustração conforme for necessário. Ela vai ficar mais ou menos assim, então tipo, já dá pra me definindo algumas coisas, tudo mais. Daqui vai ser as pernas, vai ser a parte do pescoço. Aí aqui mais ou menos os ombros, cotovelo, pulso, as mãos, enfim. Existe um exercício para treinar o traço, porque eu sou bem travada quando tento desenhar um círculo, sai quase quadrado. Eu vou... Na verdade, acho que dá pra fazer aqui mesmo. Tem diversos exercícios que você pode fazer para poder aquecer a sua mão. Tipo, desenhar diversos círculos, rachuras, quadrados mesmo, formas geométricas, enfim. Pode fazer um monte dessas formas antes de você começar a desenhar para poder aquecer sua mão. E lembrando que quando você for fazer esse exercício, pega pra valer mesmo. Você pode, tipo, começar fazendo com o pulso e tudo mais, mas depois tenta fazer eles direto com o braço. Tenta usar seu braço também pra poder desenhar, porque você consegue, tipo, formas muito mais expressivas do que só usando o pulso de vez em quando.
Aí desse gestual já pode, por exemplo, partir para as formas. Você já entra nessa parte de anatomia mesmo. Daqui você já começa o desenho anatômico, pegando o que você precisa para poder desvendar as formas de como o corpo trabalha, mais ou menos. O rosto, como a gente sabe, ele é essa bolinha em que você faz ela, divide. E dependendo do formato do rosto, ela pode seguir aqui embaixo de maneira diferente. A Lyra, ela tem um rosto mais fininho, então esse é o formato que eu sigo pra fazer o rosto dela. Mas a gente pode ter, tipo, o queixo bem quadrado, o rosto mais ovalado. Enfim, anatomia. Diferentes coisinhas. Se eu não me engano, tem um truque que é mais ou menos assim. Oh, meu Deus, como eu faço pra poder fazer o pescoço? Pega mais ou menos daqui, dessa linha do meio. Olha só! Como eu já peguei daqui, acho que já dá pra fazer uma parte assim. E a gente já vai pro tórax. Eu geralmente faço desse jeito, por enquanto. Tem uma oval aqui, daí o resto eu puxo aqui embaixo. Também vai depender de como é o porte físico do seu personagem. O corpo da Lyra, basicamente, ele é um formato de ampulheta. Deixa eu desenhar uma ampulheta aqui. Isso não quer dizer o X do cara que desenha One Piece? É o X de Hunter x Hunter. Também. Lá. Aqui geralmente chamam de ampulheta. Geralmente. É desse jeito que faz o corpo da Lyra. Tipo, aqui é maior, aqui também. E. Assim. Segue a forma de uma ampulheta, mais ou menos. E aqui eu faço as marcações pra poder indicar como que eu vou ficar as pernas do personagem. Eu sempre faço as pernas antes, não sei por qual motivo. Mas eu acho que tipo, é pra dar mais sustentação ao personagem, porque tipo, os braços eles vão ficar livres, eles não estão servindo de apoio, então. É, tipo. Tentem fazer na ordem que vocês se sentirem mais confortáveis de fazer. Aí, nesse caso, o tamanho das coxas vai ser mais ou menos esse daqui. Indica. Aí, se eu fosse seguir o desenho inteiro, o formato das pernas seguiria nesse sentido aqui. É cilindro, basicamente. Daí aqui segue pro pé, que eu tento fazer uma estrutura de cubo e como se fosse um prisma para poder fazer o bico do pé. Aí para os braços também são cilindros. Sempre tentei fazer essa terminação aqui para poder indicar cotovelo. E às vezes você precisa fazer uma dobra, ela vai mais ou menos no tamanho que tá aqui, por exemplo, se eu fizesse aqui. Quase isso. Tipo isso. Quando o braço tá estendido, vai sair reto daqui. É a mesma coisa para quando chegar na mão. E desenhando a mão, o jeito que eu faço é fazer um trapézio. Acho que independente se tipo, for virado de um jeito ou de outro, tem que fazer tipo essa bolinha aqui para poder marcar como que vai ficar o dedão. Aí daqui puxa para os outros dedos. Eu sempre faço em linhas para poder indicar realmente onde os dedos podem ir. Aí chegando aqui em cima, bolinhas. E essas bolinhas vão indicar as juntas dos dedos.
Aí vai aumentando o tamanho conforme o tamanho dos dedos também. E aí o mesmo processo. Tenta fazer menorzinho. Aí nesse caso, quando a mão tá com uma forma diferente, eu sempre tento fazer a forma em que ela vai estar. Tem uma ideia de como ela vai se portar mesmo. No caso, a mão vai ficar um pouquinho fechada. Meu problema é deixar a mão grande até demais. Eu faço muita mão pequenininha. Não, pior, tipo, se for parar pra pensar, às vezes a nossa mão, ela tem o tamanho do nosso rosto. Deixa eu só pegar isso aqui. Eu acho que deu pra corresponder, viu? É, se a Obrigado. testa não for muito grande. Ah, falando sobre cabeça, às vezes sim, a gente faz uma divisão assim. Opa! Valeu pelo follow, Juan. Às vezes sim, a gente divide dessa forma. Que aqui, por exemplo, vou ficar. Vai ficar o centro dos olhos do personagem. Ai, meu Deus! Obrigada pelo host, cavaleiro. Eu vou tomar susto com os avisos aqui, então. São altos? É, tá um pouquinho altos pra mim. Se não me engano, dá pra também, tipo, dividir desse jeito, porque vai ter o tamanho do nariz. Eu não curtei Ele é o tamanho de um olho. Às vezes eu não faço muito essa divisão do rosto, porque eu meio que não me acostumei a fazer. Mas eu consigo bons resultados Você não comprou tentando nada pra mim, idealizar tô isso. decepcionado. Hã? Eu não comprou nada pra mim, tô tão decepcionado. O Vocês estão traídos. meu problema é rotacionar os olhos. É tipo, por exemplo, você faz um olho extremamente bonito, aí você quer inverter ele de lado. Às vezes eu faço isso, mas tipo, tem que retocar bastante o olho, ainda mais quando tá no digital. Pra mim é um tanto quanto difícil. Quando eu preciso já tá um pouco o olho que tá mais longe por causa da perspectiva. Eu vou tentar fazer aqui. Porque eu acho que é bem nessa situação, essa situação que vai se enquadrar. Aliás, quando vocês já tiverem um esboço do rosto completo, sempre começa pelo olho. E às vezes, quando você começa pelo cabelo, seu personagem não tem testa. Então, eu sempre vou começar pelo rosto, no caso. É como a linha tá aqui desse lado, eu sempre faço o nariz um pouquinho mais pro lado. Aí, como tá mais ou menos em perspectiva, o olho vai ser um pouquinho menor. Eu consegui fazer de primeira. Começar pelo nariz. Eu sempre começo de uma certa ordem, dependendo de como for o desenho. Mas basicamente, tipo, quando o personagem ele tá mais viradinho de lado, se você fez um olho de um certo tamanho, ele vai ter que ser um pouquinho mais achatado. Mais ou menos isso. Deixa eu ver se com outro formato eu consigo fazer. Se for um olho mais reto, ele vai ter que ser mais curtinho mesmo. Esse cara está bravo.
Dependendo do formato do olho, ou você deixa ele um pouquinho mais pequenininho, ou você achata o formato dele para que ele se encaixe na perspectiva. Aí o cabelo, você pega, por exemplo, o da Lyra dividido no meio. Ele vai ter esse centro aqui, você faz a partir dele. Aí tá aqui a franjinha da Lyra. Sempre começa pela franja. Inventar mais ou menos como que o cabelo vai ir. É que esse fio tá muito grande. Pera aí. Agora sim. Daí, por exemplo, o cabelo, a franja dela vai ter essa dimensão aqui. Sempre demarquem a franja porque quando eu desenhava antigamente, eu não fazia essa demarcação de onde que a franja parava, daí o cabelo ficava meio que montado numa coisa só. E o cabelo ele tem três partes. Vai ter a franja, vai ter a parte lateral e tem a parte de trás. Daí um adendozinho, a Lyra tem orelhinhas, porque ela é um leão. Leão não tem esse tipo de orelhinha, mas quando eu fiz o primeiro design eu fiquei, velho, se chamarem ela de urso, ela vai ficar irritada. Então vai ser, tipo, algo muito, muito fofinho e engraçado de colocar no quadrinho. Então, uma leoa com orelhinha pequenininha. Aí, nesse caso, como a Lyra vai usar um vestido, a gente tem mais ou menos como é que o corpo dela funciona aqui. O braço dela é bem pequenininho mesmo, bem midinho. Então, daqui a gente já pode ter uma ideia de como fazer o restante da roupa. Ela usa um vestido enorme. Ó, aqui a gente, pra colorir, eu faço o modo mais simples que tem, pra cor base. Pluft. Aí eu sempre deixo essa layer da pele, tá? Como se ficasse uma principal. Aí aqui por dentro, eu vou selecionando as partes que eu preciso colorir de outra cor. No caso, tipo, vai ser o cabelo e as orelhinhas dela. Bem assim. Aí quando precisa, eu venho aqui pra poder aumentar a seleção. Dependendo de quantos pixels for, eu acho que vai precisar aumentar um pouquinho mais. Aí como esse layer tá clipado nesse daqui de baixo, se eu for colorir, Luft, já que isso aqui tá bem claro. Luft, agora sim. Tem algumas partes aqui de trás que, tipo aqui na verdade de fora da line art que não vou pegar, mas dentro com certeza vai porque eu aumentei alguns pixels só pra poder colorir melhor. Então vai ficar desse jeito mesmo. Aí a gente vai ter que ir pagando mesmo. Vou selecionar menos pixels e pinto o que falta. Aí eu vou fazer um negócio que eu gosto muito de fazer. Eu copio e colo a line art, venho aqui por cima, clipo a camada, boto de vermelho. Se não tivesse clipado, eu ia estourar o olho de vocês. Brincadeira. Aí eu deixo aqui embaixo. E tem duas opções. Ou eu deixo em Multiply, pra daí depois usar o filtro aqui de Gaussian Blur, diminuir ele um pouquinho. Isso aqui, ele dá mais ou menos como se fosse a impressão de um filtro de anime, digamos assim. É um estilozinho que muita gente acaba usando para poder atingir esse resultado. Aí o que eu gosto de usar, que eu derivei disso, é usar o overlay. E daí a line art ela fica um pouco mais avermelhada. Estilo anime dos anos 80? Sim, veio disso mesmo. Você pode usar a line art com Multiply e Gaussian Blur para atingir, por exemplo, o resultado de uma screenshot de anime mais atual. Não precisa ser necessariamente dos anos 80 ou 90. Tipo, ter essa line art um pouquinho mais densa dentro do ambiente é bem característico de anime em si. Ah,
uma dica importante, tipo, tanto pra arte tradicional quanto pra arte digital, é você não usar a cor direta que tá aqui pra poder fazer o multiply. Porque, né? Você tem um ambiente ao seu redor. Você usa as cores do ambiente pra que o desenho fique mais coerente. Como boa parte dos meus desenhos assim, bastante cores quentes, eu acabo tipo pegando muito tons de bege que tipo sejam mais puxados pro vermelho ou pro laranja pra poder fazer as cores de sombra. Aí o estilo de sombra que eu comumente faço é tipo um cel shade. Não é exatamente um cel shade, mas ele vem disso. É como se fosse uma sombra bem destacada mesmo. Assim. É como se fosse tipo sombra de anime mesmo. Aí vou sombreando desse jeito mesmo, tipo, vendo os lugares que mais precisam de sombra, onde que ela se destacaria mais. Toda vez que eu tô fazendo um desenho novo, eu sempre tô tentando treinar esse tipo de coisa, então. Sempre todo desenho é um novo tipo de treino. Aí, depois que. Depois que vocês terminarem a sombra, tipo, ou melhor, depois que eu termino a sombra, vou lá, copio e colo também. Dou um clipe, coloco em multiply. Também dou o mesmo Gaussian Blur de antes. Daí a sombra, ela fica um pouquinho mais. Assim! Pra mim dá um efeito muito bacana. Então, tipo, tem que ser sempre mais de 10 do Gaussian Blur pra poder dar esse efeito. Às vezes você pode também, tipo, diminuir a opacidade, porque às vezes pode ficar muito escuro. Ou também mudar o modo de camada. Eu acho que o burn é bacana. Só que daí a gente pode diminuir a opacidade dele e a opacidade da layer de baixo. Aí a sombra ela vai ter uma cor diferente, assim, por conta do outro efeito. Bacana, né? Lembrando que sempre utilizem os recursos digitais que vocês têm, se vocês têm eles. A gente vai usar a régua do Pastel Sai agora. A gente pode fazer isso aqui. Essa aqui é a régua de elipse. Olha que linda. Bem que eu vou precisar fazer isso aqui também. Ah. Às vezes eu me confundo um pouquinho na hora de utilizar a régua, mas a gente ainda tá aprendendo. Eu vou deixar aqui um pouquinho mais esticado, porque eu vou fazer como se fosse uma sombra que circunda ela. Opa, tá na... Não tá no que eu queria. A gente tira com Ctrl R. Eu vou deixar em Shade. Ctrl U pra modificar as cores. Saturação, luminosidade. Eu vou deixar esse layer aqui em cima. Socorro, não fazia ideia de que isso existia. Como essa segunda versão do Paint Tool sai, ela tem um monte de feature muito bom. Opa! Tipo, as réguas. Vou trocar a cor aqui pra normal pra poder pegar a sombra dela. Aí. Aí tem um outro recurso que eu achei muito bacana. Que é... Tá aqui. Aqui vão ter as réguas de perspectiva. Tem um ponto de fuga, 2 pontos, 3. Tem as réguas aqui, tem os grids e uma régua simétrica. Além desses recursos, também tem a máscara,
E funciona que nem a máscara do Photoshop mesmo. Você usando preto e branco para poder retirar ou não o que você precisa das coisas. Enfim, tem muita coisa aqui. Ou do jeito que eu te ensinei. É legal fazer arte digital nesse sentido de, tipo, explorar aquilo que você pode fazer dentro de um programa. Aí sempre que vocês quiserem fazer algo brilhante, vocês, tipo, fazem a base daquilo que vocês querem fazer, copiam, colam e colocam em algum modo de luminosidade. Por exemplo, Shine. Ou acho que Luminosity talvez funcione também, porque ele é um modo bem antigo do primeiro site que ficou. E tem, tipo, no Photoshop. Enfim, tem outros programas. Aí. Também dá um blur. Olha só. Com um anel brilhante. 30% dos meus problemas estão resolvidos nesse programa. E sabe o que é legal também? Dá pra fazer arte no mouse. Tem isso aqui, que é uma Line Work Layer. Aí você tem, tipo, a caneta, a borracha. Você pode fazer curvas e linhas. Por exemplo, se você tiver algum desenho para poder fazer pra querer fazer no Paint Toolside, você pode fazer a line art através desses recursos. É um programa que, tipo, ele é básico, às vezes um tanto quanto confuso por conta da interface, mas ele é bem completo. E o seguinte, não sei se vocês conhecem isso daqui, mas ele muda a brush para como se fosse uma cor transparente. Então, teoricamente, eu tô apagando isso daqui. É muito bom para poder usar, por exemplo, quando eu tentava fazer pixel art no Paint Toolside, eu fazia isso. Tipo, tem uma brush aqui que se chama Binary Pen, que é uma brush de pixel art. Aí, às vezes a borracha, eu não conseguia achar uma configuração para que ela apagasse como se fosse a Binary Pen. Então eu trocava entre a transparência e a cor, para poder, tipo, apagar um pixel que eu precisava, depois colocar ele de volta em algum outro lugar. Ah, gente, eu esqueci de contar algo extremamente importante dentro de 2 horas de transmissão que eu não fiz. Salve o bendito do arquivo de 10 em 10 segundos. Por favor. Salvem o arquivo, por favor. Quem não salvar o arquivo tem 7 anos de azar e o arquivo corrompe. Eu não tinha salvo até agora. Eu sou uma transgressora dos valores que eu mesma digo. Mas, tipo, de verdade, se o trabalho de vocês for extremamente longo, salvem o arquivo. Eu consegui ter feito essa maravilhosidade num tempo hábil sem salvar porque eu não sei. É porque vocês estão comigo. E obrigada. Sempre para poder fazer as bochechas dos meus personagens brilhantes e bonitinhos, eu uso o Shade and Shine. E uma cor avermelhada. Daí eu pego com essa brush mesmo de watercolor, que ela é um pouquinho mais misturável. Eu vou fazendo. Aqui eu vou apagar um pouquinho porque não ficou muito do jeito que eu queria. Mas é basicamente isso. Aí na layer de brilho, eu pego algum rosa e isso aqui. No quadrinho, na capa ali, tem esses brilhinhos nos olhos. Eu acho que eu vou manter eles aqui também. E por último, como essa layer não tem muita coisa, eu vou fazer isso aqui. Não cegar o olho de vocês, calma. Talvez cegar um pouquinho. Às vezes eu uso algum outro tipo de efeito pra poder
dar destaque a um tipo de cor específico ou ao molde que eu quero que o desenho tenha. Às vezes isso é com overlay mesmo ou com multiply. Isso também é utilizado para poder se obter alguns filtros de, digamos assim, de anime dos anos 80 ou anos 90. Eu nunca testei esses outros modos aqui, mas acho que eles podem também ajudar em alguns efeitos finais, assim. Vão descobrindo as coisas que já ajuda bastante. Chama mais atenção aos detalhes, sim.